Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre a questão do 25 de dezembro. Eu entrei recentemente numa live que estava discutindo a questão do 25 de dezembro e ali eles estavam dizendo que 25 de dezembro é uma referência ao deus Mitra e que isso é um reconhecimento que os cristãos frequentavam o mitraísmo e absorveram lá um culto pagão e até frequentavam o culto pagão junto, né? Na verdade, o que eu vou mostrar aqui, eu já mostrei isso em outro vídeo, agora eu vou trazer outras referências, tá? Porque nessa live eu não tinha muita oportunidade para discutir, as pessoas também não estavam levando muito a sério o que eu estava falando, então eu acho melhor colocar num vídeo próprio aqui. Então eu vou colocar umas referências, são baseadas no livro, no site do Estranha História, do Henrique Caldeira, no Religion for Breakfast e de outros historiadores também eu vou colocar aqui. Então, qual é a ideia? A ideia é que o 25 de dezembro, ele provavelmente tem esse cálculo do nascimento de Jesus a partir de um cálculo tomado da concepção de Jesus. Porque se acreditava lá dentro da tradição judaica que a pessoas santas, pessoas assim especiais, como o caso de Jesus, ele teria a sua morte, o dia da sua morte é o mesmo dia do seu concepção, da sua concepção. No caso de Jesus, o dia da morte está bem mapeado, que é a Páscoa judaica. Fazendo as contas lá, isso no calendário romano daria 25 de março. Então esse seria o dia da concepção de Jesus. Você bota 9 meses, dá 25 de dezembro. Essa conta, ela já aparece ali no século III, ela já aparece ali, e no século II já aparece essa conta. Vou mostrar isso com Hipólito de Roma, que é a chamada teoria do cálculo. Aí não tem nada de Mitra, não tem a conta ela não envolve nada com Mitra. Tá? O tal do 25 de dezembro, aí eu vou mostrar artigos, já historiadores que estudam essa questão do Deus Sol ali, no culto do Deus Sol ali em Roma, que não havia em 25 de dezembro essa comemoração ao culto do Sol. Essa comemoração, ela aparece em outubro, não era em dezembro, tá? Existe uma outra data que é o solstício de inverno, outra coisa, outra comemoração, e então são motivos diferentes, mas de qualquer maneira, o cálculo do nascimento de Jesus, que as pessoas não sabiam o nascimento, ele era possivelmente, muito possivelmente, é feito com base nesse cálculo da concepção, tá? E lembrando que na época você não tinha essa preocupação da igreja primitiva em calcular nascimento. Era muito comum as pessoas sequer saber quando que elas nasceram exatamente. Não se comemorava nascimento. Na Idade Média, aí já estamos para a Idade Média, tá? Era comum as pessoas não saberem a sua idade. As pessoas não sabiam quando, em que ano nasceram. Então há um certo descaso com relação ao nascimento, tá? Então eu vou trazer aqui algumas referências que vão ajudar a entender isso que eu estou falando aqui. Bom, primeiro esse aqui é um vídeo que eu fiz há um tempo atrás, Mitra, Jesus e o 25 de dezembro, onde eu vou falar então sobre essas referências do Henrique Caldeira, do Religion for Breakfast e alguns artigos. Particularmente eu destaco esse artigo aqui do Steven Richmans. Ele tem um livro sobre o Deus Sol, que a gente vai ver aqui com mais detalhes, tá? Bom, aqui é um artigo do Alice Chalupa sobre a origem dos cultos de Mitra à luz de novas evidências. O Franz Cumont foi o primeiro erudito que estudou a questão do culto de Mitra, né? O culto do Deus Sol, ele já havia ali em Roma, antes do culto de Mitra chegar. Ele já tinha cultos do Deus Sol. Depois chegou o culto de Mitras, onde fez-se então essa associação com cultos solares, tá? Mas na sua origem lá na Pérsia, não tinha essa questão astrológica. Por isso que quando o culto de Mitra chega em Roma, ele adquire novas características. Então aquela tese do Franz Cumont, dizendo que o culto de Mitras ele veio da Pérsia, tal qual era adorado na Pérsia, isso hoje em dia já é corrigido, né? Porque
adquiriu-se características próprias aqui em Roma. Nesse artigo, ele vai mostrar um mapa onde aparecem os mitreus, diversos mitreus aqui, onde estão esses triângulozinhos. Você pode ver que os mitreus, eles aparecem mais aqui em torno de Roma, aqui na Alemanha, tá? E não tem muito mitreu lá para a Pérsia. Então se esperava que tivesse um rastro de mitreus até chegar na Europa, e não se tem essa evidência. Então parece que o culto, chegando na Europa, trazido pelos soldados das legiões romanas, ele adquiriu conotações próprias, principalmente essa questão astrológica, tá? Entre outras características. Aqui é do Religion for Breakfast, que é outro site aqui que também vai falar dessa questão, e ali ele vai chamar atenção para essas datas aqui, ó. 274 é quando foi a inauguração do Festival do Sol? Ponto de interrogação. Há dúvidas. Então, nessa data aqui, 274, vai estar sendo comemorado o Festival do Sol? Há dúvidas, tá? A primeira vez que anunciam o Festival do Sol vai aparecer só em 354. Então parece que tem um atraso aqui. Não é certo quando que esse culto do Deus Sol foi instaurado. Não é certo. De qualquer maneira, certamente depois de 274. Tá? Depois de 274. Então, os cálculos que calcularam 25 de dezembro, vou mostrar isso, eles são anteriores a 274. Tá? Eles já datam ali do Hipólito de Roma. Não pula. Eu tô aqui para te dar um curso de italiano de graça. Sério mesmo, de verdade. Eu sou o professor Silvano Formiga. Além de ter mais evidências documentais a seu favor, como eu disse, a teoria do cálculo também tem o mérito de explicar o porquê da outra data. Aqui ele vai falar da teoria do cálculo. A teoria do cálculo, essa da data de concepção, ela consegue explicar o 25 de dezembro e o 6 de janeiro, no lado oriental. Tudo é por conta de um calendário diferente, usando o calendário grego. Então ela ainda tem essa vantagem, né, que ela consegue explicar as variações das duas datas. Coisa que a absorção do 25 de dezembro pagão, ela não conseguiria. Tá? Aqui é um texto do Richard Carrier. Richard Carrier ele fala assim, ó, ele vai analisar Mitras, né? Será que o cristianismo copiou Mitras? Ele fala aqui, Mitras passou por um grande sofrimento e luta. Não temos muitos detalhes, porque nós não temos escrituras do mitraísmo, né? Através dos quais ele adquiriu seu poder sobre a morte, que ele então compartilha com os iniciados em seu culto. Mas temos certeza de que não foi uma morte. As menções à ressurreição como um ensinamento do mitraísmo parece ter sido sobre o destino futuro de seus seguidores. Então, todos aqueles memes da internet listando Mitras como um deus que morre e ressuscita. Bom, nada disso é verdade, não é verdade. Então, por favor, pare de repetir essa informação. Isso aqui é o Richard Carrier falando. Não venham me dizer que o deus Mitra, ele nasceu de uma virgem, ou ele morreu numa cruz e ele ressuscitou. Não tem isso no mitraísmo. Mas isso é uma lenda que vem sendo repetida, especialmente na internet. Academicamente, isso não é mais citado. Isso não tem mais sustentação. O Richard Carrier já está falando isso. Infelizmente, aquela live estava reproduzindo essas lendas. Né? Aqui em outra parte, está falando aqui do Richard Carrier, ainda sobre Mitra, que ele vai falar sobre o nascimento de Mitra. Na iconografia, Mitra nasce espontaneamente de uma rocha. Tá? Aí ele diz aqui, isso aqui guarda uma certa semelhança com o nascimento de uma virgem, porque também nasce sem sexo. Pô, mas peraí, né, cara? É muito diferente nascer de uma rocha e nascer de uma virgem. Né? A questão do Mitra, né? Ele, nesse momento que ele nasce de uma rocha, ou seja, uma rocha que se descola de uma montanha, tá? E ali se forma um buraco na montanha e ali se forma uma caverna. Por isso que tem essa associação com caverna. Então, esse nascimento daí, do Mitra, né? Então não guarda nenhuma semelhança com o virgem, nada disso. E nesse momento a humanidade ainda não existe. Né? Vai ser só depois que Mitra lutar com o touro
e o touro espalhar esperma pelo mundo afora, é que a humanidade vai nascer. Então, no nascimento de Mitra, não tem reis magos, não tem virgem, não tem nada, não tem humanidade nesse momento. Tá? Então, é bem diferente. Esse daqui é um livro, tá, do David Ulansey, vou deixar todos os links aqui no final, né? Que ele vai falar desse nascimento do Mitra a partir de uma rocha de uma montanha. E que ele guarda certas semelhanças com o mito de Perseus. Tá? E aqui é uma iconografia de Mitra nascendo da rocha. Tá? Ver isso, analogia com o nascimento de Jesus, realmente é forçar muito a barra. Enfim. Aqui é o livro do Stephen Richmans, que ele tem um livro que vai falar especificamente, aqui vai ter os capítulos do livro disponíveis, tá? E o livro é esse aqui, ó. É um livro inteiro dedicado a essa questão, do Richmans. Image and Meaning of the Sun in Roman Art and Religion. Tem 2 volumes o livro, tá? Então aqui a gente vai ver um capítulo inicial, um capítulo aqui, capítulo 9, tá? Vamos ver o que ele diz aqui. Ele fala aqui de Clemente Alexandrista, fala de algumas datas de nascimento para Jesus, mas nenhuma delas foi suficientemente influente ou recebeu qualquer reconhecimento oficial. Foi somente em 330, aparentemente, que o 25 de dezembro foi adotado como um dia de celebração para o nascimento de Cristo. Inicialmente isso aconteceu somente em Roma, mas em 380 foi atestado também na Ásia Menor e em 430 no Egito. Então, olha as datas, né? Isso aqui já está sendo adotado com certo atraso, né? Existe um calendário, é o calendário 354, calendário romano, em que ele fala de o dia 25 celebrando Natalis Invicti. Natalis Invicti, tá? Que seria o nascimento do Sol Invictus. Esta seria então o festival que os pais da igreja queriam para substituir pelo Natal. Bom, agora, a primeira vez que há uma referência que o cristianismo usou essa data de 25 de dezembro pagã para cristianizar essa data, ela aparece com o autor siríaco Barsalib, no século XII. Antes disso não tem. Então as pessoas comentam, que isso foi decidido no Concílio de Nicéia. Não, o Concílio de Nicéia não decidiu data de 25 de dezembro, não tem nada no Concílio de Nicéia sobre isso. Então a gente tem só esse calendário romano de 354, já depois de Nicéia, que o 25 de dezembro não aparece ali a data de nascimento de Jesus. Vamos ver aqui o calendário, tá? Eu consegui o calendário, que é esse aqui, ó, cronógrafo 354. Você vê aqui na data no 25 de dezembro que ele aparece como N, que é Natalis Invictus. É Natal Invictus. Tá? Agora, o que tem de Sol aqui? Solis, você tem aqui, ó, em outubro. Em outubro você tem o Ludi Solis. É um período de jogos, de comemoração, que se estende aí por 4 dias, 19, 20, 21, 22. Tá? Ludi Solis. Então, a data que se comemora o culto solar é outubro, não é dezembro. Tá? Dezembro tem o tal do Natalis Invictus, que há dúvida saber o que isso significa. Tá? O Richmond vai falar sobre isso. Vamos voltar aqui no Richmond. Não há dúvidas que os pais da igreja que escolheram celebrar 25 de dezembro como dia do nascimento de Cristo estavam conscientes do significado cosmológico do solstício de inverno. Que o 25 de dezembro era solstício de inverno e era comemorado, isso não há dúvida.
Então, essa associação é possível ter com os pais da igreja. Agora, que ali comemorava o deus Mitra, aí é que há controvérsias, tá? Porque a comemoração do deus Sol Invictus, ela aparece em outubro, tá? Aqui esse calendário de Filocalos é o tal calendário de 354 que a gente acabou de falar, tá? Ali ele fala de 25 de dezembro de uma comemoração em que participam 30 carruagens, uma corrida de 30 carruagens. Geralmente os jogos com Deus Sol, eles são múltiplos de 12. Então esse 30 é que leva o Rijsman a achar que aquilo ali não era relativo ao Deus Sol, aquele 25 de dezembro. Eu tenho argumentado por todo esse livro, que os paradigmas antigos para a compreensão da história e natureza do Deus Sol e Roma são simplesmente insustentáveis. Tá? A argumentação de que o 25 de dezembro era um festival popular, especialmente popular para o Sol, na Antiguidade Tardia, é igualmente não fundamentada. Assim como a noção de que o festival foi estabelecido por Aureliano, que supostamente teria instituído o novo culto do Sol. Aureliano, de fato, ele construiu um templo para Sol e escolheu pontífices, sacerdotes. Agora, um novo festival 25 de dezembro, bom, isso não estaria fora de contexto, mas deve ser salientado que não temos nenhuma evidência que Aureliano instituiu a celebração do dia do Sol no dia 25 de dezembro. A instituição do 25 de dezembro para o Deus Sol não é mencionado até 80 anos mais tarde, ou seja, no calendário de 354. Né? Você pega lá do Aureliano, soma 80 anos, vai dar o 354. E subsequentemente no de Juliano, de 362. Tá? Em resumo, enquanto o solstício de inverno de fato era em torno de 25 de dezembro, estava bem estabelecido no calendário imperial romano, não há evidência de uma celebração religiosa em homenagem ao culto ao Deus Sol neste dia, antecedendo a celebração do Natal. E nada indica que Aureliano instituiu essa data. Os tradicionais dias de comemoração ao Deus Sol são nos dias em agosto, possivelmente 28 de agosto e 11 de dezembro. Aqui são as datas. Aqui, ó, dessas datas tradicionais, somente 28 de agosto é mencionado no calendário 354, junto com 25 de dezembro, que é o Natalis, né? E jogos em vários dias de outubro 19 a outubro 22, que a gente acabou de ver. Sendo o último o mais importante, a julgar pelas corridas de carruagens que tinha nessa época. Então, veja, no máximo que a gente teria em 25 de dezembro seria uma segunda data, instituída pelo Aureliano, que não era a principal. A principal era essa em outubro. Então, se fosse para cristianizar uma data do culto pagão, seria para cristianizar a data de outubro, tá? Não seria a data de dezembro. Aqui ele faz um resumo do calendário 354. Nós temos em 28 de agosto, homenagem ao Deus Sol e ao Deus Lua. 19 a 22 de outubro, que a gente viu ao Ludi Solis. E 25 de dezembro, a Natalis Invicti. Veja que aqui no Lona, Sol e Lua, aqui são 24 carruagens, é múltiplo de 12. Aqui é 36 carruagens, múltiplo de 12. Esse aqui não é múltiplo de 12. Por isso que o Rio a gente fala, esse Natalis Invicti, acho que não tem nada a ver com Sol. Tá? De qualquer maneira, mesmo que for Sol, ele não é o principal. O principal é o 18 a 22 de outubro, que é muito mais importante do que 25 de dezembro.
Se a ideia era neutralizar o culto de sol, tomar o festival de 25 de dezembro teria sido a pior, a menos provável das escolhas. Então era para naturalizar o de outubro. Bom, aqui tem os argumentos, vocês veem com mais calma depois. Passar aqui, esse aqui é o livro do Rislings. Esse aqui é uma escultura que nós temos do mitraísmo, tá? De um mitreu aí, Hausstedt mitreu, tá? Onde aparece o Mitra matando o touro, né? Parece aqui o touro meio esquisito, com aqui segurando uma faca aqui, matando o touro, o Mitra, e o sol está aqui. A lua está aqui do lado. Então, Mitra e Sol são personagens diferentes. Parece que Mitra não é Sol. Entende? Aqui é da Enciclopédia Católica, ele fala aqui, no século IV, Crisóstomo, ele fala o seguinte: mas Nosso Senhor também nasce no mês de dezembro, já está tomando 25 de dezembro, que é uma conta que já vem lá desde Hipólito de Roma, tá? Já está tomando 25 de dezembro. 8 dias antes das calendas de janeiro, que seria 25 de dezembro. Mas eles chamam isso de aniversário dos invictos. Veja que ele está falando de aniversário dos invictos, 25 de dezembro. Ele está falando aqui de Crisóstomo, século IV, tá? Mas quem de fato é tão invicto como Nosso Senhor? Ou se eles dizem que é o aniversário do Sol, ele é o Sol da Justiça. Então aqui o Crisóstomo já está associando 25 de dezembro com o aniversário solar, tá? E ele já está dizendo, olha, coincidiu aqui para ser o aniversário pagão, mas a data já vinha antes, entende? Esse é o ponto principal, a data já vinha antes. Tá? Tertuliano, e aqui as referências, ele teve que afirmar que o Sol não era o Deus dos cristãos, e Agostinho denuncia a identificação herética de Cristo com o Sol. Então você veja que tem aí como o cristianismo ele está cessando as perseguições vieram até 303, né, com Diocleciano, depois Constantino vai cortar as perseguições, né? Então havia uma questão do cristianismo querer se diferenciar do paganismo, né? Então essas duas observações aqui, a do Tertuliano no século III, ainda é anterior, né? Então você vê que ele já está, como está tendo essa perseguição, ele está querendo se distanciar dos pagãos. E Agostinho também. Papa Leão I, no sermão aí, reprova amargamente a sobrevivência solares dos cristãos na porta da Basílica dos Apóstolos. Voltam-se para adorar o sol nascente. E ele reprova essa atitude. Então, assim, parece que existe um interesse da igreja em evitar essa identificação com o culto solar. Aqui é a questão do cronógrafo 354. Aqui mais uma referência do cronógrafo, que aqui é a data que a gente viu aqui, né? Aqui é mais uma referência sobre o cronógrafo. Então, conclusão, eu queria colocar essa questão, ou seja, a igreja, os pais da igreja, com Hipólito de Roma, ele vai fixar essa data daí em 25 de dezembro, e isso vai começar a ter certa aceitação. Você veja que o Crisóstomo já fala em 25 de dezembro para o nascimento de Jesus. Então, isso vai ter essa referência do Hipólito de Roma. Eu sugiro consultar o vídeo lá do Estranha História que ele mostra. É uma estátua lá do Hipólito de Roma, século II, que aparece o cálculo feito da concepção mais 9 meses, tá? Então, o calendário que aparece é o 354, onde aparece Natali Invicti. A dúvida se aquilo é Sol ou não, de qualquer maneira, não é a data mais importante do culto do Sol. E não é ali que está sendo estabelecido, né? O Aureliano 274 talvez tenha colocado o culto do Sol ali em 274, mas também não é certo. De qualquer maneira, a data de 25 de dezembro já era calculada pelos cristãos antes desse culto solar ser estabelecido aí
Se é que foi, né, em 25 de dezembro. A data principal era em outubro, como eu falei. Então, basicamente, esses pontos que eu queria mostrar. Muito obrigado, então.